Meu filho me mandou uma mensagem às 14h37 de uma quarta-feira. Você não foi convidada para o jantar, mãe. A Fernanda não quer você lá. Eu li, reli e sorri. Porque o que Gabriel não sabia é que eu tinha acabado de assinar os papéis que me tornavam dona do Terraço Jardins. Exatamente o restaurante onde ele planejava esse jantar em família para comemorar a promoção dele. Bloqueei o número dele. Liguei para meu advogado. E então fiz algo que jamais pensei que faria. Cancelei a reserva de Gabriel Costa para aquela sexta-feira. Ele ia descobrir na hora, na frente de todos, e eu estaria lá. Não como mãe rejeitada, como proprietária. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Regina Costa. Tenho 62 anos, moro em São Paulo, capital, no bairro dos Jardins, numa cobertura que comprei com meu próprio trabalho. Não herdei nada, construí tudo, sozinha. Gabriel é meu único filho. Eu o criei sem pai, sem ajuda, sem pausas. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo quando ele era criança. Limpei casas de madame enquanto estudava contabilidade à noite. Vendi cosméticos de porta em porta nos finais de semana. Dormi pouco, chorei muito, mas nunca deixei faltar nada para ele. Quando Gabriel entrou na faculdade de administração, eu já tinha meu próprio escritório de contabilidade. Pequeno, mas meu. Paguei a mensalidade dele durante 4 anos sem atraso. Comprei o carro usado que ele tanto queria quando se formou. Ajudei no aluguel do primeiro apartamento quando ele conseguiu o emprego na multinacional. Eu fiz tudo isso porque era mãe, porque amava meu filho, porque acreditava que um dia ele olharia para trás e entenderia o tamanho do sacrifício. Mas Gabriel nunca olhou para trás. Ele conheceu Fernanda há 3 anos. Ela é advogada, vem de família tradicional paulistana, daquelas que tem sobrenome composto e apartamento na Faria Lima desde antes da Faria Lima ser Faria Lima. A mãe dela, Clarice, é daquelas mulheres que falam baixo, mas cortam fundo. Sorriso de propaganda de creme dental, olhar de quem mede você pela etiqueta da bolsa. No começo, Fernanda foi educada comigo, cordial. Chamava de Dona Regina, com aquele tom que parece carinho, mas é distância. Sorria nas fotos de família. Me cumprimentava com um beijinho no ar, daqueles que não encostam o rosto. Mas eu sentia. Toda mulher sente quando outra mulher a está medindo, julgando, categorizando. Fernanda me olhava como quem olha para um móvel antigo que não combina com a decoração nova. Algo que precisa ser retirado, discretamente. O casamento deles foi há 2 anos. Cerimônia na igreja, recepção num buffet caro na Zona Sul. Eu paguei metade. Fernanda não queria que eu pagasse, mas Gabriel insistiu. É minha mãe, Fê. Ela quer contribuir. Contribuir. Como se eu fosse uma tia distante oferecendo ajuda por pena. Eu usei um vestido discreto, elegante. Mandei fazer sob medida. Gastei mais do que devia porque queria estar bonita, apresentável, à altura daquela família que agora fazia parte da vida do meu filho. Mas na festa, fui colocada numa mesa distante, longe da mesa principal, longe de Gabriel, perto de tios que ninguém vê há anos e amigos de compromisso. Eu sorri, bebi champanhe, tirei fotos. E não reclamei, porque mãe não reclama. Mãe aguenta. Nos meses seguintes, comecei a notar as mudanças. Gabriel ligava menos, visitava menos. Quando eu ligava, ele atendia rápido, falava rápido, desligava rápido. Tô no trabalho, mãe, a gente conversa depois. Depois nunca chegava. As visitas à minha casa foram ficando raras. Quando vinham, Fernanda trazia aquele sorriso educado, mas passava o tempo olhando o celular. Gabriel ficava inquieto, como quem está cumprindo uma obrigação. Eu preparava almoços que eles mal tocavam. Estamos de dieta, mãe, mas obrigado. Comprava presentes que eles agradeciam sem abrir. Que legal, mãe, valeu. Eu comecei a me sentir invisível, como se minha presença fosse um peso, um incômodo. Mas continuei tentando, porque era mãe, porque não sabia fazer diferente. Até que, há 6 meses, tudo piorou. Fernanda engravidou. Gabriel me ligou animado, feliz, dizendo que eu seria a avó. Eu chorei de alegria. Pensei que aquilo nos aproximaria, que um neto abriria portas, reconstruiria pontes. Mas o oposto aconteceu. Fernanda começou a me excluir de tudo, do chá de bebê, da escolha do enxoval, das conversas sobre o quarto, o nome, os planos. A minha mãe está me ajudando com tudo, Dona Regina.
A senhora não precisa se preocupar. A minha mãe, como se eu não fosse mãe de ninguém. Eu tentei me aproximar, ofereci ajuda, perguntei se podiam precisar de algo, mas Fernanda tinha sempre uma desculpa. Já está tudo resolvido. Minha mãe já comprou isso. Não precisa, obrigada. Gabriel não dizia nada. Ele ficava ao lado dela, calado, concordando em silêncio. Eu percebi que tinha perdido meu filho, não para a morte, não para a distância geográfica, mas para outra família, para outra mãe. Foi nessa época que decidi investir meu dinheiro de forma diferente. Eu sempre fui boa com números. Meu escritório de contabilidade cresceu. Passei a atender grandes empresas. Investi em imóveis. Fiz sociedade em alguns negócios. E comecei a olhar para o mercado de gastronomia. São Paulo estava fervendo com restaurantes de luxo, locais que eram mais que comida, eram experiência, eram status. Um dos meus clientes, o empresário Ronaldo Vasconcelos, era dono de uma rede pequena, mas sofisticada de restaurantes. 3 unidades. Uma delas era o Terraço Jardins. Ronaldo queria se aposentar, viajar, aproveitar a vida, e estava procurando alguém para comprar a rede. Fiz os cálculos, analisei os números, conversei com advogados, contadores, consultores e decidi comprar. Não foi impulso, foi estratégia. Fechei o negócio em silêncio, sem alarde, sem contar para ninguém, nem para Gabriel. Eu tinha meus motivos. A assinatura dos contratos aconteceu numa terça-feira chuvosa de outubro. Eu estava no escritório do meu advogado, Dr. Hélio, um homem sério, de óculos finos e gravata impecável. Parabéns, dona Regina. A senhora agora é proprietária de uma das redes de restaurantes mais prestigiadas de São Paulo. Eu assinei os papéis com mão firme, sem emoção, sem comemoração. Dr. Hélio me entregou as chaves simbólicas. A transição será gradual, mas a partir de hoje, qualquer decisão sobre reservas, eventos, funcionários, cardápio, tudo passa pela senhora. Eu agradeci. Saí do escritório, entrei no meu carro e só então, sozinha, deixei escapar um sorriso. Foi no dia seguinte que recebi a mensagem de Gabriel. Eram 14h37. Eu estava revisando contratos no meu escritório quando o celular vibrou. Mãe, só para avisar, sexta-feira vai ter um jantar de família no Terraço Jardins. É para comemorar minha promoção no trabalho. Mas você não foi convidada. A Fernanda acha melhor ser só a gente. Espero que entenda. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma facada. Você não foi convidada. Como se eu fosse uma estranha, uma intrusa. A Fernanda acha melhor ser só a gente. Só a gente. A família dela, a mãe dela, os pais dela, mas não eu. Espero que entenda. Entender o quê? Que eu não fazia mais parte da vida dele? Que eu podia ser descartada como um convite recusado? Eu não chorei. Eu não gritei. Eu peguei o celular e bloqueei o número de Gabriel. Depois, liguei para Dr. Hélio. Hélio, preciso de uma informação. O Terraço Jardins tem alguma reserva para sexta-feira à noite, em nome de Gabriel Costa? Ele checou. Tem sim. Mesa para 8 pessoas. Às 20h. Cancela. Como? Cancela a reserva. Agora. Silêncio do outro lado. Dona Regina, posso perguntar o motivo? Não, mas cancela. Está bem. Vou avisar a gerência. Desliguei. Fiquei sentada na minha cadeira de couro, olhando pela janela do escritório, vendo a cidade cinza de São Paulo se esticando até onde a vista alcançava. Prédios, carros, pessoas correndo, vidas que seguem sem pausa. E eu ali, segurando o celular como se fosse uma arma, porque era. Eu tinha poder agora, não o poder de ser amada. Esse eu nunca tive, mas o poder de dizer não, de fechar portas, de não ser pisada. E pela primeira vez em anos, me senti forte. Na sexta-feira, às 19h30, eu estava no Terraço Jardins. Usei um vestido preto, social, elegante, cabelo preso num coque baixo, maquiagem discreta, brincos de pérola. Eu não parecia uma mãe rejeitada, eu parecia uma empresária. O gerente Marcelo, um rapaz jovem e eficiente, me cumprimentou com um sorriso nervoso. Boa noite, dona Regina. A reserva do Sr. Gabriel Costa foi cancelada conforme a senhora pediu, mas ele está aqui. Eu sei. Deixa ele entrar. Marcelo piscou, confuso. A senhora tem certeza? Tenho, mas não oferece mesa. Deixa ele esperar. Eu me sentei numa mesa discreta perto da entrada de onde podia ver tudo. Às 20h05, Gabriel entrou.
Ele estava de terno verde escuro, gravata, cabelo penteado para trás. Parecia confiante, feliz. Atrás dele, Fernanda. Grávida de 6 meses, barriga já evidente sob o vestido bege. Ela usava salto alto, cabelo solto, maquiagem impecável. E atrás deles, o resto da comitiva. Clarice, a mãe de Fernanda, com seu tailleur bege e ar de superioridade. O pai de Fernanda, um senhor alto de bigode grisalho. A irmã de Fernanda, um casal de amigos. Gabriel se aproximou do balcão de recepção. Boa noite. Reserva em nome de Gabriel Costa. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo preso, checou o sistema, franziu a testa. Senhor Gabriel Costa? Sim. Sinto muito, senhor, mas não há nenhuma reserva em seu nome. Gabriel riu, nervoso. Como assim? Eu fiz a reserva há 2 semanas. Deixa eu verificar novamente. Ela digitou. Clicou. Verificou. Não consta no sistema, senhor. Fernanda se aproximou, irritada. Isso é um absurdo. Meu marido fez a reserva. Confiram direito. A recepcionista manteve a calma. Vou chamar o gerente. Marcelo apareceu. Boa noite. Algum problema? Gabriel já estava vermelho. Sim. Minha reserva sumiu. Marcelo fingiu checar. Senhor Gabriel Costa. Ah, sim. A reserva foi cancelada. Cancelada? Por quem? Pela direção do restaurante. Gabriel piscou. Direção? Por quê? Não tenho essa informação, senhor. Fernanda cruzou os braços. Isso é ridículo. Ligue para o dono. Resolva isso. Marcelo olhou para mim. Eu fiz um gesto discreto com a cabeça. Ele respirou fundo. A proprietária do restaurante está aqui. Vou chamá-la. Foi quando me levantei. Eu caminhei devagar. Cada passo era firme. Cada passo era proposital. Gabriel me viu. Ele congelou. Fernanda me viu. Ela estreitou os olhos. Clarice me viu. Ela franziu a testa, confusa. Eu parei na frente deles e sorri. Boa noite, Gabriel. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui. Aliás, não exatamente. Eu sou dona daqui. Silêncio. Fernanda foi a primeira a reagir. Como assim, dona? Comprei esta rede de restaurantes na semana passada. Então, tecnicamente, toda reserva precisa passar por mim. E a sua, Gabriel? Eu cancelei. Gabriel ficou branco. Você fez isso de propósito? Fiz. Por quê? Eu olhei nos olhos dele, firme, sem medo. Porque você me disse que eu não era bem-vinda no jantar de família. Então eu decidi que você também não seria bem-vindo no meu restaurante. Clarice deu um passo à frente. Isso é uma palhaçada. Eu a ignorei. Continuei olhando para Gabriel. Você me excluiu da sua vida, filho. Me tratou como se eu não importasse. Como se tudo que eu fiz por você não valesse nada. Então eu decidi te mostrar o que é ser excluído. Fernanda estava trêmula de raiva. Você está sendo infantil. Infantil é mandar uma mensagem de texto dizendo para a própria mãe que ela não é bem-vinda. Eu só estou te devolvendo o favor, querida. Gabriel passou a mão pelo rosto. Mãe, isso é loucura. Não, Gabriel. Loucura foi eu achar que você um dia ia me valorizar. Eu virei as costas e voltei para minha mesa. Eles ficaram lá, parados, sem saber o que fazer. E eu pedi um vinho tinto. E brindei pela primeira vez em anos. Eu bebi meu vinho devagar. Cada gole era uma pequena vitória. Da minha mesa, eu podia ver Gabriel e Fernanda ainda parados na recepção, cercados pela família dela. Clarice falava baixo, mas dava para perceber pela expressão que estava furiosa. O pai de Fernanda mexia no celular, provavelmente procurando outro restaurante. A irmã de Fernanda olhava para mim com uma mistura de choque e curiosidade. Gabriel estava pálido. Ele olhava para mim de vez em quando, como se esperasse que eu mudasse de ideia, que dissesse que era brincadeira, que voltasse a ser a mãe que sempre cedia. Mas eu não ia ceder. Não desta vez. Fernanda puxou Gabriel pelo braço e eles se afastaram para um canto do salão. Ela falava com ele de forma dura, apontando o dedo, gesticulando. Gabriel baixava a cabeça como um menino sendo repreendido. E eu percebi algo que me doeu mais do que a mensagem que ele tinha me enviado. Meu filho não sabia se defender. Ele não sabia dizer não. Ele não tinha espinha dorsal. Eu o tinha criado para ser gentil, para ser educado, para respeitar as pessoas, mas eu não o tinha ensinado a se respeitar. Depois de alguns minutos, eles saíram. Todos eles, em silêncio, sem olhar para trás. Marcelo se aproximou da minha mesa. Dona Regina, tudo bem? Eu sorri. Tudo ótimo, Marcelo.
Pode trazer o menu. Vou jantar. Ele hesitou. A senhora vai jantar sozinha? Vou. E tudo bem. Porque estava tudo bem. Pela primeira vez em muito tempo, estava tudo bem. Eu jantei sozinha naquela noite. Escolhi um risoto de fungo com vinho branco, uma salada verde, uma sobremesa de chocolate amargo. O restaurante estava cheio. Casais, famílias, grupos de amigos rindo alto. Vida acontecendo ao meu redor. E eu, ali, no meio de tudo, invisível e ao mesmo tempo completamente presente. Quando terminei, paguei a conta. Mesmo sendo dona do lugar, fiz questão de pagar. E saí. A noite de São Paulo estava fria. O vento soprava forte na Avenida 9 de Julho. Carros passavam rápido, luzes vermelhas e amarelas cortando a escuridão. Eu caminhei até meu carro, um Volvo preto, e fiquei alguns minutos só sentada ali, com as mãos no volante, olhando para o nada. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Eu quase não abri, quase bloqueei de novo, mas a curiosidade venceu. Mãe, isso foi muito longe. Você me humilhou na frente da família da Fernanda. Não era necessário. A gente precisa conversar. Eu reli a mensagem. Você me humilhou. Não desculpa. Não, eu errei. Não me perdoa. Só acusação. Eu respirei fundo e digitei. Gabriel, você me mandou uma mensagem dizendo que eu não era bem-vinda no jantar da sua família. Você me excluiu. Você me tratou como se eu não importasse. E agora está bravo porque eu fiz o mesmo com você? Pensa nisso. Enviei. Ele começou a digitar. As reticências piscavam na tela. Depois pararam. Ele apagou o que tinha escrito. Digitou de novo. Apagou de novo. E então, nada. Eu coloquei o celular no banco do passageiro e liguei o carro. Voltei para casa em silêncio. Sem rádio, sem música, só o som do motor e do trânsito. Quando cheguei na minha cobertura, tirei os sapatos, o vestido, desmanchei o coque. Tomei um banho quente. Coloquei um pijama confortável. E só então, sentada na cama, com a cidade iluminada lá embaixo vista da janela, eu chorei. Não de arrependimento, mas de alívio. Porque eu tinha feito algo que nunca tinha feito. Tinha escolhido a mim mesma. No sábado de manhã, acordei com o celular tocando. Era Silvana, minha melhor amiga há 30 anos. Ela é psicóloga, divorciada, mãe de 2 filhas já adultas. A gente se conheceu quando eu ainda limpava casas. Ela era uma das clientes. Mas diferente das outras, Silvana sempre me tratou como igual. A gente virou amigas de verdade. Regina, conta tudo. Você fez o que ontem? Eu ri. Como você soube? Fernanda postou nos stories do Instagram reclamando de uma situação absurda num restaurante. Não citou nomes, mas eu sabia que era você. Eu contei tudo. Desde a mensagem de Gabriel até a cena no Terraço Jardins. Silvana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, Regina, eu tô orgulhosa de você. Eu não esperava isso. Orgulhosa? Sim. Você passou a vida inteira se anulando, deixando as pessoas pisarem em você. E ontem você disse, chega, isso não é vingança, é justiça. Mas e se eu exagerei? E se eu perdi meu filho de vez? Regina, escuta o que eu vou te falar. Você não perdeu seu filho. Você nunca teve ele. Não do jeito que você merecia. Ele te tratava como empregada, não como mãe. E você aceitava porque tinha medo de perdê-lo. Mas ontem, você percebeu que não tem como perder algo que você nunca realmente teve. As palavras de Silvana me acertaram como um soco. Ela tinha razão. Eu tinha medo de perder Gabriel. Mas Gabriel já estava perdido. Ele tinha me perdido há muito tempo. O que eu faço agora? Perguntei. Você vive, você foca em você, e você deixa ele decidir se quer ter uma mãe na vida dele ou se quer ter só uma sogra. Nós conversamos mais um pouco. Silvana me convidou para almoçar na casa dela no domingo. Eu aceitei. Quando desliguei, me senti um pouco mais leve. O domingo foi tranquilo. Almocei com Silvana, as filhas dela e o namorado novo dela, um professor de história que fazia piadas ruins, mas era gentil. Rimos, comemos, bebemos vinho, conversamos sobre política, sobre a vida, sobre filmes que ninguém tinha assistido, mas todo mundo fingia que sim. Foi normal, simples, bom. E eu percebi o quanto tinha sentido falta disso, de estar com pessoas que me queriam ali, não por obrigação, mas porque gostavam de mim. Voltei para casa à noite, cansada, mas feliz.
Na segunda-feira, voltei ao trabalho. Atendi clientes, revisei contratos, fiz reuniões. Minha secretária, Júlia, uma moça de 28 anos, eficiente e discreta, me trouxe um café no meio da tarde. Dona Regina, o senhor Gabriel ligou aqui procurando a senhora. Meu estômago apertou. E o que você disse? Que a senhora estava em reunião. Ele pediu para a senhora retornar. Deixou o número. Obrigada, Júlia. Eu peguei o papel com o número, como se eu não soubesse de cor, e guardei na gaveta. Não liguei de volta. Na terça-feira à noite, eu estava em casa, assistindo a uma série qualquer na Netflix, quando a campainha tocou. Eu franzi a testa. Não estava esperando ninguém. Olhei pelo interfone. Era Gabriel. Meu coração disparou. Eu apertei o botão. Gabriel? Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Eu fiquei parada, olhando para a tela pequena do interfone, vendo o rosto do meu filho distorcido pela câmera. Ele parecia cansado, olheiras fundas, cabelo despenteado, sem terno. Só uma camisa social amarrotada e calça jeans. Por favor, ele repetiu. Eu respirei fundo e abri a porta. Gabriel subiu. Quando entrou, ficou parado na sala, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que estava ali, embora tivesse estado naquela casa centenas de vezes. Quer sentar? Perguntei. Ele sentou no sofá. Eu sentei na poltrona em frente. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Mãe, eu não sei por onde começar. Começa pelo começo, Gabriel. Ele passou a mão pelo rosto. Eu errei. Eu sei que errei. A mensagem que eu te mandei foi horrível. Mas eu estava sob pressão. A Fernanda estava insistindo que o jantar era só para a família próxima dela. E eu cedi. Você sempre cede, Gabriel. Ele me olhou surpreso. Como assim? Você cede para Fernanda. Você cede para a sogra. Você cede para todo mundo, menos para mim. Não é assim, mãe. É sim. Você me exclui da sua vida, Gabriel. E quando eu reajo, você vem aqui me cobrar? Me dizer que eu exagerei? Ele ficou quieto. Eu continuei. Você sabe quantas vezes eu liguei para você nos últimos 6 meses? 17 vezes. Você sabe quantas vezes você atendeu? 4. E ainda assim, eram conversas rápidas, frias, como se você tivesse obrigação de falar comigo. Mãe, eu tô trabalhando muito. Não me vem com desculpa de trabalho, Gabriel. Você tem tempo para Fernanda, para sogra, pros amigos, mas não tem tempo para mim. Ele baixou a cabeça. Você sabe o que mais dói? Perguntei. E minha voz tremeu. Não é você ter me excluído do jantar. É você não ter sentido que era errado. Você mandou aquela mensagem como se fosse natural. Como se eu fosse descartável. Gabriel levantou os olhos. Eles estavam vermelhos. Eu não acho você descartável, mãe. Então por que me trata assim? Silêncio. Porque a Fernanda acha que você é complicada. Eu ri. Sem alegria. Complicada. Ela acha que você é muito grudenta. Que você cobra atenção demais, que você quer controlar minha vida. E você concorda com ela? Gabriel hesitou. E aquela hesitação me disse tudo. Sai da minha casa, eu disse. Mãe, sai, agora. Mãe, por favor, eu vim aqui pra gente se reconciliar. Reconciliar? Gabriel, você não veio aqui pra pedir desculpas. Você veio aqui pra me convencer de que eu tô errada, que eu exagerei, que eu sou o problema. Mas eu não sou. Eu nunca fui. O problema é você, e a Fernanda, e essa família que te engoliu e te transformou em alguém que eu não reconheço. Ele se levantou. Você tá sendo injusta. Injusta? Gabriel, eu te criei sozinha. Eu trabalhei feito condenada para te dar uma vida boa, para você não passar pelas dificuldades que eu passei. E você me paga com exclusão, com frieza, com indiferença. E ainda acha que eu que sou injusta? Ele não respondeu. Sai, Gabriel. Ele caminhou até a porta. Parou. Olhou para trás. Você vai se arrepender disso, mãe. Eu o olhei nos olhos, firme, sem medo. Não. Quem vai se arrepender é você. Porque um dia você vai perceber que abriu mão da única pessoa que te amou incondicionalmente. E vai ser tarde demais. Gabriel saiu. A porta fechou. E eu fiquei ali, sozinha, no meio da sala. Mas dessa vez, eu não chorei. Porque eu tinha dito a verdade. E a verdade, por mais que doa, liberta. Nos dias seguintes, tentei manter a rotina. Trabalho, academia, almoços com Silvana, jantares sozinha. Mas por dentro, eu estava destruída. Porque uma coisa é escolher a si mesma. Outra coisa é lidar com as consequências. Eu tinha perdido meu filho.
Não de vez, talvez, mas naquele momento, eu tinha. E doía. Doía de uma forma que eu não sabia que era possível doer, mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de paz, como se finalmente eu tivesse parado de carregar um peso que não era meu. Na sexta-feira à noite, eu estava no escritório do Terraço Jardins, revisando o cardápio novo que o chefe tinha proposto, quando Marcelo bateu na porta. Dona Regina, tem uma pessoa aqui querendo falar com a senhora. Quem? Ela disse que é a sogra do seu filho. Meu sangue gelou. Clarice. Manda entrar. Marcelo saiu. Segundos depois, Clarice entrou. Ela usava um conjunto bege, salto médio, bolsa de couro cara, cabelo preso num coque elegante, maquiagem discreta, postura ereta. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidada. Boa noite, Regina. Boa noite, Clarice. Nós nos olhamos. Duas mulheres, duas mães, duas adversárias. Vim aqui porque precisamos conversar, ela disse. Sobre? Sobre o que você fez na semana passada. Aquilo foi desnecessário. Você humilhou minha filha e meu genro na frente de todos. E você acha que eu me importo? Clarice piscou, surpresa com minha rispidez. Regina, eu entendo que você esteja chateada, mas essa atitude infantil precisa parar. Você está prejudicando seu próprio relacionamento com Gabriel. Não. Gabriel prejudicou nosso relacionamento quando me mandou aquela mensagem. Ele estava seguindo o que Fernanda pediu. E Fernanda tinha motivos. Você é intensa. Você cobra a atenção demais. Eu ri. Intensa. Que palavra elegante para dizer que eu incomodo. Clarice suspirou. Não é isso. Mas você precisa entender que Gabriel tem uma vida nova agora. Uma esposa. Um filho a caminho. Ele não pode mais ficar correndo atrás de você toda vez que você quer atenção. Atenção? Clarice, eu não quero atenção. Eu quero respeito. E isso é algo que nem você, nem sua filha, nem Gabriel parecem capazes de me dar. Clarice cruzou as pernas. Então, o que você quer? Uma guerra? Porque isso não vai terminar bem para você. Eu me inclinei para a frente. Olhei nos olhos dela. Clarice, eu não quero guerra. Mas se você vier com ameaça, eu te garanto. Eu vou vencer. Porque eu já perdi tudo que importava. E quem não tem mais nada a perder é perigoso. Ela ficou quieta. Pela primeira vez, vi um lampejo de medo nos olhos dela. Regina, Fernanda está grávida, estressada, sensível. Você não quer ser a culpada se algo der errado, quer? Eu senti a raiva subir. Não me venha com chantagem emocional. Se algo der errado na gravidez da sua filha, não vai ser culpa minha. Vai ser culpa dela mesma, por tratar a sogra feito lixo. Clarice se levantou, furiosa. Você é uma mulher amarga. E você é uma mulher controladora. Pelo menos eu assumo quem eu sou. Ela pegou a bolsa. Olhou para mim com desprezo. Você vai se arrepender disso, Regina. Todo mundo me diz isso. Mas até agora, a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito isso antes. Clarice saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, tremendo de raiva e adrenalina. Mas, de novo, não chorei. Eu tinha aprendido uma coisa: lágrimas não resolvem nada. Atitude resolve. Passaram-se 2 semanas desde a visita de Clarice ao meu escritório. 2 semanas de silêncio absoluto por parte de Gabriel e Fernanda. Eu continuei minha rotina. Trabalho, reuniões nos restaurantes, análise de números. A rede estava indo bem, melhor do que eu esperava. O Terraço Jardins era o carro-chefe, mas as outras 2 unidades também estavam com bom faturamento. Meu contador, Sebastião, um senhor de 68 anos que trabalhava comigo há 15 anos, me mostrou os relatórios mensais numa tarde de quinta-feira. Dona Regina, a senhora fez um excelente negócio. Esses restaurantes estão gerando um lucro mensal de aproximadamente R$350 mil, líquido. Eu olhei para os números na tela do computador. Era muito dinheiro. Mais do que eu ganhava com o escritório de contabilidade. E tem margem para crescer, continuou Sebastião. Se a senhora investir em marketing digital, parcerias com aplicativos de delivery e expandir o menu executivo, pode dobrar esse valor em 1 ano. Eu sorri. Vamos fazer isso então. Sebastião assentiu satisfeito. A senhora tem tino para negócios, dona Regina. Sempre teve. Quando ele saiu, fiquei olhando pela janela do meu escritório. São Paulo estava cinza naquele dia. Nuvens baixas cobrindo os prédios. Chovia fino. Uma garoa paulistana típica. Eu tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha independência, mas não tinha meu filho.
E aquilo doía de um jeito que dinheiro nenhum conseguia curar. Foi na sexta-feira que tudo mudou. Eu estava no Terraço Jardins, supervisionando o jantar, algo que eu tinha começado a fazer uma vez por semana para entender melhor o funcionamento do lugar, quando Marcelo se aproximou, nervoso. Dona Regina, o senhor Gabriel está aqui, com a esposa. Meu coração disparou. Eles têm reserva? Tem, em nome de Fernanda Almeida Costa. Fernanda tinha feito reserva, usando o sobrenome completo, como se quisesse deixar claro que agora ela era uma Costa também. Deixa eles entrarem. Marcelo hesitou. A senhora tem certeza? Tenho, mas me avisa quando eles sentarem. Minutos depois, Marcelo voltou. Eles estão na mesa 12, perto da janela. Eu respirei fundo. Ajeitei o blazer preto que estava usando. Passei a mão no cabelo e fui até lá. Gabriel e Fernanda estavam sentados, olhando o cardápio. Ela usava um vestido de grávida, elegante, cabelo solto em ondas. Gabriel estava de camisa social branca, sem gravata, manga dobrada. Quando me viram, os dois congelaram. Boa noite, eu disse, com um sorriso educado. Fernanda foi a primeira a reagir. Boa noite, Dona Regina. Dona Regina, formal, distante. Gabriel acenou com a cabeça. Oi, mãe, posso me sentar? Fernanda trocou um olhar rápido com Gabriel. Ele assentiu. Eu puxei uma cadeira e sentei. Então, vocês vieram jantar aqui. Interessante. Fernanda sorriu. Aquele sorriso educado, treinado. É um restaurante maravilhoso, sempre foi um dos nossos favoritos. Sério? Porque da última vez vocês foram embora sem comer. O sorriso dela vacilou, mas ela se recuperou rápido. Foi um mal-entendido. A gente agiu por impulso. Entendo. Silêncio constrangedor. Gabriel pigarreou. Mãe, na verdade, a gente queria falar com você. Por isso que viemos aqui. Falar sobre o quê? Fernanda se inclinou para a frente, colocando as mãos sobre a mesa, num gesto que parecia íntimo, mas era calculado. Dona Regina, eu sei que as coisas entre nós não estão bem, e eu assumo minha parte da culpa. Eu fui insensível. Eu deveria ter te incluído mais. Deveria ter te respeitado mais. Eu a observei. Ela parecia sincera, mas havia algo nos olhos dela. Algo que não batia. Continue. Eu tô grávida. E tô percebendo que meu filho vai precisar da avó. Que família é importante. E eu não quero que meu filho cresça sem conhecer a avó paterna. Ela colocou a mão na barriga, num gesto teatral. Gabriel completou. A gente quer fazer as pazes, mãe. A gente quer que você faça parte da vida do nosso filho. Quer que você seja a avó presente que a gente sabe que você vai ser. Eu olhei para os dois, e algo dentro de mim se retorceu, porque aquilo parecia bom demais para ser verdade. E o que mudou? Perguntei. Fernanda piscou. Como assim? Há 2 semanas vocês me tratavam como se eu fosse invisível, como se eu não importasse. E agora, de repente, vocês querem que eu faça parte da vida de vocês? O que mudou? Gabriel desviou o olhar. Fernanda manteve o sorriso. A gente refletiu. A gente percebeu que errou. Ou vocês descobriram que eu comprei uma rede de restaurantes que fatura R$350 mil por mês. O sorriso de Fernanda congelou. Gabriel ficou vermelho. Mãe, não é isso. Não? Então me explica por que vocês me procuram agora, depois que eu mostrei que tenho dinheiro. Muito dinheiro. Fernanda ergueu as mãos, defensiva. Dona Regina, eu juro que não é por causa disso. Mentira. Ela piscou chocada. Eu me inclinei para a frente. Vocês vieram aqui porque perceberam que eu não sou mais a sogra pobre, a mãe descartável. Vocês vieram porque agora eu tenho algo que vocês querem. Poder, dinheiro, influência. Gabriel passou a mão pelo rosto. Mãe, você está interpretando tudo errado. Não, pela primeira vez, eu estou interpretando tudo certo. Eu me levantei. Aproveitem o jantar. A conta é por minha conta. Mas essa é a última vez que vocês comem de graça aqui. Eu virei as costas e saí. Atrás de mim, ouvi Fernanda chamar. Dona Regina, espera. Mas eu não esperei. Porque eu tinha aprendido. Quando alguém só te procura depois que você tem algo a oferecer, não é amor, é interesse. No sábado de manhã, Silvana apareceu no meu apartamento com croissants, café e aquela cara de quem sabia que tinha acontecido algo. Conta. Eu contei tudo. Sobre Gabriel e Fernanda aparecendo no restaurante, sobre o pedido de reconciliação, sobre minha suspeita. Silvana mastigou o croissant devagar, pensativa.
Você acha mesmo que é por causa do dinheiro? Tenho certeza, eles nunca ligaram para mim. E de repente querem fazer as pazes? Logo agora que todo mundo sabe que eu comprei os restaurantes? Como todo mundo sabe? Saiu numa matéria pequena no jornal O Estado de São Paulo. Empresária paulistana adquire rede de restaurantes de luxo. Tinha até foto minha. Silvana assoviou baixinho. Então a notícia vazou. Vazou. E aposto que a família da Fernanda viu. E percebeu que eu não sou mais a sogra pobre que eles podiam ignorar. Silvana ficou quieta por um momento. Depois disse: Regina, eu conheço gente assim. Gente que só aparece quando você tá bem, quando você tem algo a oferecer. Mas na hora que você precisa, some. E aposto que é exatamente isso que a Fernanda e a família dela são. Eu suspirei. E o Gabriel? Ele é meu filho, Silvana. Será que ele também só quer meu dinheiro? Não sei. Mas você precisa testar. Precisa ver se o interesse dele é real ou se é só conveniência. Como? Silvana sorriu. Deixa eles virem até você. Vê o que eles querem. E então decide. Fazia sentido. Na segunda-feira, Gabriel me ligou. Eu atendi. Oi, Gabriel. Mãe, a gente precisa conversar pessoalmente. Sobre? Sobre sexta-feira. Sobre tudo. Eu hesitei. Tá bom. Vem aqui em casa. Hoje à noite. Hoje? Hoje, às 8. Tá, eu vou. Ele desligou. Eu fiquei olhando para o celular. E pela primeira vez, senti medo. Não de perdê-lo, mas de descobrir que ele era pior do que eu imaginava. Às 8 em ponto, Gabriel tocou a campainha. Eu abri a porta. Ele entrou, mas dessa vez não estava sozinho. Fernanda estava com ele. E atrás dela, Clarice. Meu estômago afundou. Boa noite, Regina, disse Clarice com aquele sorriso frio. Eu olhei para Gabriel. Eu pedi para você vir, não para trazer uma comitiva. Mãe, elas quiseram vir. Elas querem fazer as pazes também. Fazer as pazes. Claro, eu deixei eles entrarem. Todos sentaram na sala. Eu fiquei de pé, de braços cruzados. Então, falem. Clarice foi direto ao ponto. Regina, vamos parar de fingir. Você comprou uma rede de restaurantes. Você tem dinheiro agora. E nós achamos que seria uma boa ideia unir forças. Eu arqueei uma sobrancelha. Unir forças? Sim. Meu marido tem contatos no setor de eventos. Fernanda tem experiência em marketing jurídico. Gabriel tem experiência corporativa. Nós poderíamos ajudar você a expandir seus negócios. E, em troca, nós faríamos parte disso. Eu quase ri. Faríamos parte, como sócios. Exatamente, disse Fernanda animada. Seria uma parceria familiar. Todo mundo ganha. Eu olhei para Gabriel. Ele estava olhando para o chão. Gabriel, isso foi ideia sua? Ele levantou os olhos. Mãe, faz sentido. A gente poderia trabalhar juntos. Trabalhar juntos. Você que mal aparece aqui, agora quer trabalhar comigo? Ele ficou vermelho. Eu sei que eu falhei, mas... Vocês querem o quê? Uma porcentagem? Um salário? Ações? Clarice sorriu. Nós achamos que 30% seria justo. Para começar. 30%. Eu respirei fundo. Muito fundo. Vocês têm coragem mesmo, né? Fernanda franziu a testa. Dona Regina, isso não é coragem. É uma proposta de negócios. Proposta de negócios? Vocês me excluíram, me humilharam, me trataram como lixo e agora querem 30% do meu negócio? Clarice se levantou. Regina, você está sendo emocional. Emocional? Eu tô sendo realista. Vocês não querem me ajudar. Vocês querem me usar. Gabriel se levantou também. Mãe, isso não é justo. Justo? Gabriel, você sabe o que não é justo? Você aparecer na minha casa com essas duas, querendo uma fatia do meu sucesso, depois de me tratar como se eu não existisse. Fernanda pôs a mão na barriga. Dona Regina, pensa no seu neto. Pensa no futuro dele. Esse dinheiro poderia garantir o futuro dele. Não. Esse dinheiro garante o meu futuro. E se eu quiser, o futuro do meu neto. Mas não o de vocês. Clarice estava furiosa. Você vai se arrepender dessa decisão, Regina. Já me disseram isso antes, e até agora não me arrependi. Ela pegou a bolsa. Vamos embora. Fernanda se levantou, indignada. Gabriel ficou parado, olhando para mim. Mãe, sai da minha casa, Gabriel, e leva elas com você. Ele hesitou. Por um segundo, parecia que ia dizer algo, mas não disse. Eles saíram. A porta bateu. E eu fiquei ali, no meio da sala, tremendo de raiva, porque eu tinha visto a verdade nua e crua. Meu filho não me amava.
Ele amava o que eu podia dar para ele. E aquilo me quebrou de um jeito que eu não sabia que era possível quebrar. Nos dias seguintes, eu recebi ligações, muitas ligações, do advogado de Clarice ameaçando processar por difamação, algo que não fazia sentido nenhum, mas era intimidação. De Gabriel, pedindo para conversar, dizendo que eu tinha entendido errado. De Fernanda, chorando no telefone, dizendo que estava estressada por causa da gravidez e que eu estava sendo cruel. Eu bloqueei todos, porque eu tinha aprendido: quem te ama não te chantageia, quem te respeita não te usa, e aquela família não me amava, não me respeitava. Então eu fiz o que tinha que fazer. Cortei contato. Completamente. Mudei meu número. Avisei Júlia, minha secretária, para não passar ligações de ninguém da família Costa ou Almeida. E segui em frente. Era difícil? Sim. Doía? Mais do que qualquer dor física. Mas era necessário. Porque pela primeira vez na vida, eu estava me escolhendo, estava me priorizando, estava me respeitando, e isso valia mais do que qualquer reconciliação falsa. 3 semanas depois, eu estava no escritório quando Júlia entrou, agitada. Dona Regina, tem uma moça aqui. Ela diz que é amiga da Fernanda, mas quer falar com a senhora. Diz que é urgente. Eu franzi a testa. Manda entrar. A moça que entrou tinha uns 30 anos. Cabelo curto, óculos, expressão séria. Ela carregava uma pasta de documentos. Boa tarde, dona Regina. Meu nome é Patrícia. Sou advogada e sou amiga da Fernanda desde a faculdade. E o que você quer? Ela sentou, sem ser convidada. Eu vim aqui porque preciso te contar algo. Algo que Fernanda não quer que você saiba. Meu estômago apertou. Fala. Patrícia abriu a pasta e tirou alguns papéis. Fernanda e a mãe dela, Clarice, estão planejando entrar com uma ação judicial contra você, alegando que você está alienando Gabriel da família, que você está usando sua posição financeira para manipular seu filho. E elas querem uma pensão mensal, baseada no argumento de que você tem obrigação de sustentar seu neto. Eu pisquei. Pensão? Meu neto nem nasceu ainda. Eu sei, mas elas estão construindo um caso. E contrataram um advogado caro. Ele é especialista em direito de família. E ele é bom. Por que você está me contando isso? Patrícia suspirou. Porque eu conheço a Fernanda há anos e eu sei como ela é. Ela é manipuladora, ambiciosa, e ela sempre quis se casar com alguém rico. Quando conheceu Gabriel, achou que ele vinha de dinheiro, mas percebeu que não, que você que tinha dinheiro. E agora ela quer uma fatia. Eu fiquei em silêncio, processando. Você tem provas disso? Patrícia colocou um pendrive na minha mesa. Áudios, de conversas que eu gravei, onde ela e Clarice falam abertamente sobre o plano. Eu peguei o pendrive. Por que você está fazendo isso? Porque eu não consigo ver você ser destruída por causa da ganância delas. E porque eu acho que Gabriel não sabe de nada. Ele é manipulado por Fernanda, pela sogra. Ele é fraco, mas não é mau. Ela se levantou. Use essas gravações se precisar, mas não conte para ninguém que fui eu quem te deu. Obrigada, Patrícia. Ela assentiu e saiu. Eu fiquei olhando para o pendrive, e pela primeira vez em semanas eu sorri, porque agora eu tinha munição. E se elas queriam guerra, eu ia dar guerra. Eu levei o pendrive que Patrícia me deu diretamente para Dr. Hélio, meu advogado. Ele ouviu as gravações com atenção, fazendo anotações, franzindo a testa a cada frase reveladora. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou sério. Dona Regina, isso aqui é ouro. Fernanda e Clarice falam abertamente sobre usar a gravidez como ferramenta para conseguir dinheiro da senhora. Falam sobre inventar uma suposta alienação parental. E o mais grave, a menção clara de que Gabriel não sabe de nada. Elas estão manipulando ele. Eu respirei fundo. O que eu faço com isso? Por enquanto nada. Guarda como trunfo. Se elas entrarem com processo, nós apresentamos isso como contraprova. Isso não só derruba qualquer alegação delas, como pode virar um processo reverso por difamação e tentativa de extorsão. E Gabriel? Dr. Hélio hesitou. Isso é com a senhora. Mas essas gravações deixam claro que seu filho está sendo enganado. A questão é, a senhora quer salvá-lo disso ou deixá-lo aprender sozinho? Eu não soube responder na hora. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho. Expandi o cardápio dos restaurantes. Lancei um menu executivo que fez sucesso entre executivos dos Jardins e da Faria Lima.
Contratei um social media estratégico que transformou o Terraço Jardins em ponto obrigatório para influenciadores e celebridades paulistanas. Os lucros dobraram. 350 mil viraram 700 mil mensais. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei possível. E, curiosamente, isso trouxe uma liberdade que eu não conhecia. A liberdade de não precisar de ninguém. Gabriel tentou me contatar várias vezes. Por e-mail, já que eu tinha bloqueado o número dele. Por recados deixados com Júlia. Por mensagens via LinkedIn, de todos os lugares. Todas tinham o mesmo tom. Mãe, a gente precisa conversar. Você está entendendo tudo errado. Eu te amo. Por favor, me dá uma chance. Eu não respondi nenhuma. Porque amor não se prova com palavras. Se prova com ações. E as ações dele tinham sido claras. Fernanda deu à luz em março. Um menino. Eles colocaram o nome de Miguel. Eu soube porque vi no Instagram de conhecidos em comum. Fotos no hospital. Fernanda sorridente, segurando o bebê. Gabriel ao lado, orgulhoso. Nenhuma mensagem para mim. Nenhum convite para conhecer meu neto. Era como se eu não existisse. E doeu. Claro que doeu. Mas eu não cedi. Porque se eles queriam me excluir, tudo bem. Eu tinha aprendido a viver sem eles. Foi em abril que tudo mudou de forma inesperada. Eu estava no Terraço Jardins, numa noite de sexta-feira, supervisionando o serviço, quando um homem se aproximou do balcão de reservas. Ele tinha uns 60 anos, cabelo grisalho bem cortado, barba aparada, óculos de armação fina. Usava um blazer bege e calça social. Elegante, mas sem ostentação. Boa noite, eu tenho reserva. Eduardo Mendes. A recepcionista conferiu. Sim, Sr. Mendes. Mesa para um? Para um. Algo na voz dele me chamou a atenção. Tinha uma suavidade, uma gentileza. Eu me aproximei. Boa noite. Sou Regina Costa, proprietária. É sua primeira vez aqui? Ele sorriu. Um sorriso sincero que chegava aos olhos. Não, eu venho aqui há anos, mas é a primeira vez que conheço a proprietária. Prazer. Nós apertamos as mãos e houve algo naquele toque. Algo que eu não sentia há muito tempo. Conexão. O senhor vai jantar sozinho? Perguntei, sem saber por que estava perguntando. Vou. Minha esposa faleceu há 3 anos. Desde então, janto sozinho. Mas não me importo. Gosto da solidão. Eu entendo. Também janto sozinha com frequência. Ele me olhou nos olhos. Então, talvez a gente possa jantar sozinhos juntos. Eu ri. Sem querer. Genuinamente. Talvez. Eduardo jantou naquela noite. E voltou na semana seguinte. E na outra. E na outra. Sempre sozinho. Sempre educado, sempre deixando uma gorjeta generosa. Na 4ª visita, ele me convidou para sentar com ele. Eu aceitei. Conversamos por 2 horas. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre a vida. Descobri que ele era arquiteto aposentado, que tinha 2 filhos adultos que moravam fora do país, que amava jazz e literatura russa, que tinha um Golden Retriever chamado Beethoven. Ele descobriu que eu tinha construído tudo sozinha, que tinha me tornado empresária por acidente, que amava números, mas odiava planilhas, que não sabia cozinhar, mas amava comer. No final da noite, quando ele ia embora, ele perguntou: Regina, posso te convidar para jantar, num lugar que não seja aqui? Eu hesitei. Não porque não quisesse, mas porque tinha medo. Medo de confiar, medo de me abrir, medo de ser decepcionada de novo. Mas então lembrei. Eu tinha passado anos com medo de perder Gabriel. E o perdi mesmo assim. Então talvez fosse hora de ter coragem. Pode, eu aceito. O sorriso dele iluminou o rosto inteiro. Eduardo me levou a um restaurante japonês discreto na Vila Madalena. Nada ostentoso, nada pretensioso. Só boa comida e boa conversa. Nós falamos sobre casamento, sobre filhos, sobre perdas. Ele me contou sobre a esposa, Clara, que tinha morrido de câncer depois de 35 anos de casamento. Ele chorou ao falar dela, sem vergonha, sem pedir desculpas. Eu contei sobre Gabriel, sobre a exclusão, sobre a dor de ser descartada pelo próprio filho. Eduardo segurou minha mão sobre a mesa. Regina, você não foi descartada, você foi libertada. Como assim? Você passou anos se anulando por alguém que não te valorizava. E agora, você é livre. Livre para viver para você. Para ser feliz, para recomeçar. Aquelas palavras me acertaram no peito, porque ele tinha razão. Eu tinha sido libertada.
Eduardo e eu começamos a nos ver com frequência. Jantares, caminhadas no Ibirapuera, tardes no cinema. Conversas longas na varanda da minha cobertura, vendo a cidade acender à noite. Ele era gentil, paciente, engraçado, inteligente. E ele me olhava como se eu fosse interessante, como se minha companhia importasse. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia vista. Não como mãe, não como empresária, mas como mulher. E aquilo era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Foi em junho, 3 meses depois de conhecer Eduardo, que Fernanda finalmente fez o que Patrícia tinha avisado. Ela entrou com um processo contra mim. A acusação era absurda: alienação parental por omissão, alegando que eu, ao me recusar a conviver com Gabriel, estava privando meu neto de uma avó e causando dano emocional à família. Ela pedia uma indenização de R$500 mil. Quando o Dr. Hélio me ligou com a notícia, eu não fiquei surpresa. Eu estava esperando. E agora? Perguntei. Agora, nós apresentamos as gravações e destruímos o processo delas. A audiência foi marcada para agosto. Nos meses de espera, a vida continuou. Eduardo conheceu Silvana, que adorou ele. Finalmente um homem de verdade, Regina. Não essas crianças emocionalmente atrofiadas que você costumava atrair. Eu ri. Eduardo também conheceu Júlia, minha secretária, que fez questão de me dizer: Dona Regina, esse aí é bom, não deixe escapar. E curiosamente, pela primeira vez, eu não estava com pressa. Eu e Eduardo não morávamos juntos. Não tínhamos planos de casamento. Nós só éramos, simplesmente. E aquilo era suficiente. A audiência aconteceu numa manhã de agosto, fria. Céu cinza típico de inverno paulistano. Eu cheguei ao fórum acompanhada de Dr. Hélio. Eduardo quis ir comigo, mas eu preferi ir sozinha. Isso é algo que eu preciso fechar sozinha. Do outro lado estavam Fernanda, Clarice e o advogado delas. Um homem de terno cinza, cara de poucos amigos, pasta cara. Gabriel não estava lá. Eu perguntei a Dr. Hélio: cadê meu filho? Ele não foi convocado. Não é parte do processo. Que conveniente. A audiência começou. O advogado de Fernanda apresentou o caso. Falou sobre alienação, sobre danos emocionais, sobre o direito do neto de ter a avó presente. Quando terminou, Dr. Hélio se levantou. Meritíssimo. Gostaria de apresentar provas que contradizem completamente as alegações da autora. Ele colocou as gravações para tocar. A voz de Fernanda ecoou no tribunal. Clarice, a Regina tem grana agora. A gente precisa pegar uma fatia disso. Usa o bebê. Diz que ela tá alienando o Gabriel. Inventa o que for preciso. A gente consegue, no mínimo, uns 500 mil. A voz de Clarice respondeu: e se ela apresentar defesa? Ela não vai. Ela é emocional. Vai se sentir culpada e vai pagar pra gente sumir. Silêncio no tribunal. Fernanda estava branca. Clarice, vermelha de raiva. O juiz olhou para elas com desprezo. As senhoras têm algo a dizer? O advogado delas tentou protestar. Meritíssimo! Essas gravações podem ter sido adulteradas. Nós temos o laudo técnico comprovando a autenticidade, interrompeu o Dr. Hélio. O juiz bateu o martelo. Processo indeferido. Mais do que isso, a autora será processada por litigância de má-fé e tentativa de extorsão. Audiência encerrada. Fernanda saiu correndo, chorando. Clarice atrás dela, furiosa. Eu fiquei sentada, sem emoção. Dr. Hélio me deu um tapinha no ombro. Acabou, dona Regina. Acabou. Quando saí do fórum, Gabriel estava lá. Ele estava encostado num carro, de braços cruzados, cara de cansado. Quando me viu, se aproximou. Mãe, eu parei. Olhei para ele. Gabriel. Ele passou a mão pelo rosto. Eu não sabia. Eu não sabia de nada. A Fernanda nunca me contou sobre o processo, sobre o plano. Eu descobri hoje, quando ela voltou para casa desesperada. Eu não disse nada. Eu sou um idiota. Eu sei. Eu fui manipulado. Eu fui fraco. Eu deixei aquela família me controlar. E eu perdi você. Sim, você perdeu. Ele ergueu os olhos, surpreso com a frieza da minha voz. Mãe, eu quero consertar isso. Eu quero ter você na minha vida, na vida do Miguel. Eu quero ser seu filho de novo. Eu respirei fundo. Gabriel, eu passei anos sendo sua mãe, sendo sua prioridade. E você me descartou. Você me humilhou. Você me usou. E agora que a Fernanda mostrou quem realmente é, você quer voltar? Mãe, não.
Eu não sou plano B, Gabriel. Eu não sou onde você volta quando tudo dá errado. Eu sou uma mulher, uma pessoa, e eu mereço respeito. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Eu sei que eu não mereço seu perdão, mas eu tô pedindo mesmo assim. Eu olhei pro meu filho, o homem que eu criei, o homem que eu amei mais do que qualquer coisa, e percebi, eu ainda o amava, mas não do jeito antigo, não daquele jeito sufocante, doloroso, que me consumia. Eu o amava como você ama alguém que já foi importante, mas não é mais essencial. Gabriel, eu não sei se consigo te perdoar agora. Talvez um dia, mas hoje, não. Eu posso esperar. Não espera. Vive tua vida, cuida do teu filho, se divorcia da Fernanda, se é isso que você quer. Mas não fique esperando por mim, porque eu não vou mais viver esperando por você. Ele assentiu, chorando. Eu virei as costas e fui embora. E pela primeira vez, não olhei para trás. 6 meses depois. Eu estava na inauguração da 4ª unidade da minha rede de restaurantes. Dessa vez, na Vila Olímpia. Um lugar moderno, jovem, vibrante. Eduardo estava ao meu lado, segurando minha mão. Silvana estava lá, tirando fotos. Júlia coordenava tudo com eficiência. Havia jornalistas, influenciadores, clientes antigos, clientes novos. E no meio da multidão, eu vi Gabriel. Ele estava no fundo, sozinho, só observando. Nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Eu sorri de volta, e aquilo foi suficiente, porque eu tinha aprendido. Perdoar não significa voltar, significa liberar. E eu tinha me libertado. Naquela noite, depois da inauguração, Eduardo e eu voltamos para minha cobertura. Nós sentamos na varanda, vendo São Paulo brilhar lá embaixo. Cada janela acesa uma vida, uma história, um recomeço. Você tá feliz? Eduardo perguntou. Eu pensei por um momento. Feliz. Uma palavra que eu não usava há tanto tempo. Sim, eu tô. Por quê? Porque eu aprendi que felicidade não é ter tudo, é ter o suficiente e se respeitar o bastante para não aceitar menos do que isso. Eduardo beijou minha mão e nós ficamos ali, em silêncio, vendo a cidade respirar, porque no final, a história não era sobre vingança, não era sobre dinheiro, não era nem sobre Gabriel, Fernanda ou Clarice, era sobre mim, sobre a mulher que passou 62 anos se anulando, se diminuindo, se sacrificando e que finalmente decidiu, chega. Era sobre Regina Costa, a mulher que comprou um restaurante para se vingar, mas que no processo comprou sua própria liberdade. E essa liberdade, essa não tinha preço. 2 anos depois, recebi uma carta. Era de Gabriel. Nela, ele contava que tinha se divorciado de Fernanda, que tinha a guarda compartilhada de Miguel, que estava fazendo terapia, que estava aprendendo a ser um homem melhor e que, quando eu estivesse pronta, ele gostaria de tomar um café comigo, sem pressão, sem expectativas. Só um café. Eu guardei a carta e 3 meses depois liguei para ele. Gabriel, vamos tomar aquele café. Nós nos encontramos num café pequeno no Itaim. Conversamos por 2 horas, sobre erros, sobre arrependimentos, sobre recomeços. Eu conheci Miguel, um menino de olhos grandes e sorriso tímido, e quando ele me chamou de vovó pela primeira vez, algo dentro de mim se curou. Não completamente, mas o suficiente, porque cicatrizes não desaparecem. Mas com tempo, amor e limites saudáveis, elas doem menos. E a vida continua, mais leve, mais verdadeira, mais minha.